Olá, estudantes da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, do Estado de São Paulo. Sejam bem-vindos a essa aula no Centro de Mídias. Agradecer a presença de vocês, alunos da terceira série do ensino médio, professores. A semana passada nós estivemos aqui com uma aula que tratava sobre geometria analítica. Ficaram alguns aspectos ainda a ser trabalhados, aliás, são não só alguns, mas são vários aspectos. Então, hoje é uma continuidade da aula da semana passada, né, que ficou faltando aí trabalhar alguns aspectos da equação. Então, só para relembrar o título da aula, né, que a gente discutiu, é a reta, um ponto de vista algébrico, geométrico, a equação da reta reduzida, e a gente chamou aí de parte 1. Meu nome é Sandra. Eu vou dividir aqui essa aula com o professor Jonas, que está integrando agora o Centro de Mídias. Boa noite, Jonas. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonas. Eu vou fazer parte agora do Centro de Mídias e vou fazer a parte de terceiro ano sobre a reta. E hoje nós vamos conduzir essa aula e espero que vocês gostem, tá bom? Próximo. Coloca isso. Bom, pessoal, então, dando início aí à nossa aula de hoje, quem assistiu a aula da semana passada, mas também quem não assistiu, ela já está disponível no YouTube, vocês conseguem acessar. Vocês vão lembrar que nós apresentamos alguns elementos importantes geométricos para a gente trabalhar na geometria analítica também, no plano cartesiano. Então, na aula passada, a gente discutiu um pouco, relembrou a questão do ponto. O ponto é um elemento que a gente não define, tá certo, pessoal? A gente marca, mas não existe uma definição para o ponto, né? O outro elemento também que a gente trabalhou na outra aula foi em relação à reta, né? Para a gente traçar uma reta, matematicamente falando, a gente precisa sempre de 2 pontos, tá certo? Então, para traçar uma reta, a gente precisa de 2 pontos. Como a gente vai trabalhar a geometria analítica, nós precisamos trazer essas ideias aqui, ponto, reta, 2 pontos, para formar uma reta, para traçar uma reta para o plano cartesiano, ok? Então, no plano cartesiano, se vocês se recordarem, a gente até chegou a fazer uma atividade de localização de coordenadas. Então, esse ponto, né, que a gente observa aqui, na geometria analítica, no plano cartesiano, a gente precisa representar ele na forma de uma coordenada, tá certo? Então, para representar um ponto no plano cartesiano, a gente precisa de uma coordenada. Como é que a gente escreve essa coordenada? Então, por exemplo, um valor é do eixo x, né, que é o eixo que a gente chama de eixo das abscissas, e um outro valor vem do eixo y, que é o chamado eixo das ordenadas, tá certo? São nomes aí técnicos, talvez, né, para falar desses aspectos, mas que eles são importantes. Então, na geometria analítica, no plano cartesiano, o ponto não é simplesmente uma representação, ele tem valor, tá certo? Ele tem valores numéricos. E o que vai acontecer com a reta é a mesma coisa. Então, para traçar uma reta, eu preciso de 2 pontos. Então, eu preciso do ponto A e do ponto B. No ponto A, eu vou ter que ter uma coordenada x1, y1, e para o ponto B, eu vou precisar de uma coordenada x2, y2. Eu só estou diferenciando aqui, né, chamando uma de x1, y1, para diferenciar do ponto B, que é x2, y2. Por que a gente faz essa diferenciação? Porque os valores, né, na reta numérica, no eixo, por exemplo, horizontal, ele vai ter um valor, e no eixo vertical ele vai ter outros valores, tá certo, pessoal? Então, eu vou me ater agora um pouco mais na figura que está aí representada para vocês, né, que é essa casinha. Na aula passada, vocês interagiram bastante no chat, né? Então, também agora pode começar a interagir no chat, a partir dessas ideias que eu retomei com vocês. E o professor Jonas vai me sinalizando aí o que vocês estão
apresentando. Especificamente, a gente vai falar sobre a equação da reta reduzida, né? Então, eu vou me ater aqui, inicialmente, eu vou traçar aqui um plano cartesiano, x e y, tá certo? Nesse momento, a gente sabe que tem muitos alunos aí assistindo a aula. É bom, se vocês acharem importante, anotar o que a gente vai falando para retomar com os seus professores, tá bom? Então, eu vou me ater ao seguinte, a figura e vou representando aqui na lousa, no flipchart também. Então, como vocês podem observar, tem aí os eixos cartesianos aparecendo para vocês, x e y. Tem as retas que estão paralelas, que são as retas azuis, que estão paralelas ao eixo y, tá certo? E nós temos aí duas retas que estão sinalizadas pela cor preta, que são paralelas ao eixo x. Como a gente vai começar a escrever equações de retas, eu vou começar pelas equações das retas que estão paralelas ao eixo x e ao eixo y, ok, pessoal? Então, vou pegar aqui uma das retas que está paralela ao eixo y, tá certo? O que significa matematicamente ela está paralela ao eixo y? Matematicamente, a equação dela, se vocês observarem, todo e qualquer valor do eixo y aqui, tá certo? Tanto os positivos como os negativos, eles terão relações, né, de coordenadas exatamente nessa reta, né? E o que vai acontecer? Essa reta aqui, ela vai ter como equação x igual ao valor que ela cortar no eixo y. Tá certo? Aliás, y não, x, desculpe. Então, a reta paralela ao eixo y, ela vai ter como equação de reta, simplificando aqui, x igual a um valor c, vou chamar de c aqui, que cortar o eixo x. Tudo bem? Então, essas três retas que estão aí na figura, que são paralelas ao eixo y, todas elas terão como equação de reta exatamente o valor do eixo x que ela cortar aqui, no eixo x. Então, ó, x é igual a C1 aqui. Aqui, ela está cortando aqui, vai ter x igual a C2. Tudo bem? Bom, então eu estou falando das retas paralelas, então eu queria que vocês deixassem aí registrado, né, nos registros do caderno de vocês, exatamente essa questão. Quando eu tenho uma reta paralela ao eixo y, todas elas são paralelas, qual é a equação de reta reduzida delas? X igual ao valor aonde essa reta corta o eixo x, ok? Bom, continuando, aí agora a gente vai olhar para as paralelas. O que vai acontecer com as paralelas? Paralelas a quem, né, professora? Não falei, né? Paralelas ao eixo x. Todas essas. Aí, nessa figura, são as retas que estão aí em preto, né? O que acontece com a equação da reta dessas retas, quando elas são paralelas ao eixo x? A equação definida vai ser o quê? Vai ser y igual ao valor, vou chamar de b, que ela cortou aqui na reta do eixo y, tá certo? A mesma coisa vai acontecer aqui, vai ser igual a vou chamar de b1 aqui, aqui b2, então, quando a reta ela é paralela ao eixo x, né, quando ela corta só no eixo y e ela é paralela ao eixo x, o que acontece? Essa reta ela tem como equação y igual a um valor, que é exatamente o valor onde ela corta nesse ponto no eixo y. Tudo bem, pessoal?
Então, assim, é claro que é muito teórico, né? Exige da gente também um aprofundamento, né? Espero que vocês possam aprofundar essas ideias com os professores de vocês, mas é uma introdução aí, porque tem com base o caderno do aluno do primeiro bimestre e essas ideias estão lá, tudo bem? Bom, agora a gente vai olhar um pouco mais, um pouco melhor, digamos assim, as retas. De novo, vou traçar aqui um plano cartesiano. Só que agora a gente vai ter que olhar as retas que não estão paralelas ao eixo X nem ao eixo Y. A gente vai olhar essas retas, eu não sei como que aparece a cor aí para vocês, mas creio que seja meio arroxeado, um marrom, é a reta N e a reta R. A reta N e a reta R, elas estão posicionadas assim na figura. Certo? Essas são retas cuja equação, que a gente vai definir aqui como equação reduzida da reta, ela tem um outro aspecto, não diferente das outras duas que a gente falou das paralelas, mas ela exige digamos assim, um conhecimento a mais para definir os coeficientes. Então, a reta reduzida, ela é escrita matematicamente como y igual a A vezes x mais b. O A e o B são números pertencentes ao conjunto dos números reais, só para usar uma definição para quem são esses valores, A e B. Só que o A, na figura, na equação, ele tem um valor importante, né? Que valor é esse? O A, ele é chamado de coeficiente angular, tá? E o B é chamado de coeficiente linear. O que acontece? O coeficiente angular, que é o chamado A, ele pode ser encontrado pelo que a gente chama de tangente do ângulo que se forma. Tudo bem? Se vocês observarem ainda aquela figura anterior, eu queria que voltasse lá um pouquinho, isso. Se vocês olharem a figura, a posição da reta R aí no plano, em relação a essa casinha, ela tem uma inclinação, tá certo? É bem claro para a gente ver. Inclusive, o ângulo de inclinação aí é 45 graus. O que significa isso matematicamente? Que a inclinação da reta, se ela está a 45 graus, a tangente é igual a 1. Né? Ou seja, esse coeficiente angular aqui, o A da reta, é 1. Tudo bem? A outra reta, uma está crescente e a outra está o quê? Decrescente. A tangente aí também é 45 graus. Só que como ela é decrescente, se a gente for olhar aí outros aspectos, a gente vai perceber o quê? Que ao invés, né, do coeficiente ser positivo, né, ser igual a 1, como é o caso da reta crescente, ele vai ficar o quê? Ela é decrescente, vai ficar, então, negativo. Então, vai ser menos 1. Por que eu estou chamando a atenção nesse aspecto? Porque, assim, se a gente consegue definir, por meio de um gráfico, qual é o coeficiente angular, né, e identificar essa inclinação, a gente logo já consegue definir a equação da reta sem muitos cálculos. Então, o que eu posso afirmar para vocês? Eu posso afirmar, por exemplo, que essa reta crescente aí, ela é uma reta y igual a 1x. Ou y igual a x. Só que tem mais uma informaçãozinha, que é o b, né? Esse b, a gente identifica como? Olhando o eixo y, justamente onde ele corta o eixo y. Nesse caso aí, eu não estou trabalhando com nenhuma coordenada, eu poderia dizer que a equação dessa reta é y igual a x mais b. Quem é o b? É o valor que ele cortou aqui no eixo y. Tudo bem? Bom, pode passar agora para o próximo slide. Neste slide que está aparecendo aí na tela de vocês, apresenta
como é que a gente encontra, então, essa tangente, né? Esse coeficiente angular. O coeficiente angular, ele nada mais é, se eu tiver lá 2 pontos, o ponto A, x1, y1, e o ponto B, x2, y2, como é que eu vou encontrar, eu chamei de M, mas é A que eu estou chamando aqui na equação, M ou A, tanto faz. Qual vai ser a tangente, vou colocar assim, do ângulo alfa de inclinação, para a gente calcular? Vai ser exatamente o quê? A distância. Então, como é que a gente vai escrever essa distância na geometria analítica? Como é que eu vou escrever a tangente aqui na geometria analítica utilizando as minhas coordenadas? Eu vou ter que utilizar aqui a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, a tangente do ângulo alfa é o quê? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, na nossa figura que aparece aí na tela, com essa explicação, vocês percebem o quê? Que a distância do eixo y é o y2 menos o y1. E a distância que aparece aí no eixo x vai ser o quê? O x2 menos o x1. Então, eu consigo encontrar a tangente a partir desse cálculo, que é exatamente o valor do A da equação linear, aliás, da equação reduzida da reta, que é o coeficiente angular. A outra informação, que está destacada aí no gráfico de vocês, é o coeficiente linear. Aonde aparece o coeficiente linear aí? Ele aparece exatamente no B. Não dá, não estou conseguindo. Então, o B, que é o coeficiente angular, ele está aqui. Então, a reta ela está cortando aqui, neste ponto. Então, esse valor que aparece aqui é o valor do B, que é o coeficiente angular. Aliás, linear. Então, eu vou ter y igual a ax mais b, onde A eu encontro pela tangente e a distância entre os eixos, e o B eu encontro aqui no eixo y, quando a reta corta aqui. Tá bom, pessoal? Eu vou passar aqui para o Jonas, e o Jonas vai trazer uma atividade para a gente iniciar o chat aí com vocês. Então, da atividade aí para vocês, nós vamos ter que ver o seguinte. A ideia, basicamente, para vocês aí, é encontrar uma reta, encontrar a equação da reta. Então, tá aí a atividade na tela para vocês, que é o seguinte. Localize no plano cartesiano os pontos A, 3 e 2, 3 de x, 2 de y, B, 9 e 6. Trace essa reta entre os pontos A e B e encontre a equação da reta que passa por esse ponto. Então, são 3 coisas que vocês têm que fazer. Se vocês conseguirem, já mandem no chat a equação da reta, tá bom? Que aí eu vou refazer com vocês depois. Vou dar 5 minutos para vocês fazerem, tá bom? Bom trabalho aí para vocês.
Bom, o pessoal mandou aqui alguns comentários no chat, tá? Sobre a atividade, eles estão achando difícil, né? Alguns disseram também que as imagens dos gráficos não ficaram muito legíveis, né? Um comentário que apareceu aqui, é verdade, né? A gente tem, às vezes, algumas dificuldades aí em mostrar, até por meio na própria tela, né, para vocês, uma visão mais aprofundada dos gráficos, né? Por isso que é importante, quando vocês estiverem aí fazendo o estudo, a partir das atividades que são propostas pelos professores de vocês, retomarem, né, essas ideias, perguntando mais especificamente para os professores, né, aquilo que você não conseguiu entender. Aqui, essa aula é uma aula introdutória, então a gente não tem muito tempo também para se aprofundar em muitos aspectos, né? Como a gente também aproveita aí o momento para contribuir em relação à aprendizagem de vocês, a gente vai trazendo alguns aspectos e aí vocês dialoguem com os professores, mas pediram para a gente poder aí dialogar com esses gráficos, né? E olhar mais esse plano cartesiano, tá certo, pessoal? O Jonas vai agora colocar a resposta dessa atividade. E ao fazer essa atividade e ao fazer essa resolução, acredito que vai possibilitar vocês perceberem a parte teórica com a parte prática, tá bom? Então vamos lá, Jonas. Obrigada. Então vamos lá. Vem comigo tentar resolver isso aqui. Eu vou fazer de duas formas, que eu quero que vocês entendam. Primeiro eu fiz um desenho mais ou menos aqui. O primeiro que reclamar faz você mesmo, é isso aí, brincadeira. Mas eu quero que vocês vejam o seguinte. Primeira coisa, pelo amor de Deus, vamos encontrar os pontos na reta. Eu coloquei aí na tela de vocês a construção toda de como que ela é e tal, e aqui eu fiz mais ou menos do eixo relacionado a eles. Então eu tenho o seguinte, horizontal é o meu eixo X, vertical é o meu eixo Y. Até aí, beleza, ninguém se confunde nem nada, tranquilo. O que acontece? 3 e 2 é meu ponto A. 3 de X, 2 de Y. Matei meu ponto A aqui. Ache meu ponto B. 9 e 6. 9 de X, 6 de Y. Se quiser, anota essa aí no caderno, que essa aí salva vidas, hein? Menor distância entre dois pontos, reta. Ou seja, 2 pontos, tracei a reta, matou ali. Tudo bem aí, beleza? Tranquilo? Então segue no seguinte. Então marquei os pontos, questão A. Tracei a reta, questão B. Essa era a parte mais fácil. Agora a gente vai para um pouco mais complicado, que é a questão da tangente. A questão da tangente é o seguinte. A gente vai fazer a subtração. Em cima é Y e no denominador é X. Sempre um menos o outro. É o seguinte, se eu pensar em ângulo aqui, ó, aqui forma um triângulo retângulo. A tangente é sim a subtração. O que eu vou fazer aqui? 5 minutos, tá? Eu vou subtrair esses dois e vou subtrair esses dois. Então eu tenho 6 menos 2 e eu tenho 9 menos 3. Tá aí, tranquilo. 6 menos 2, 4. 9 menos 3, 6. Acho que eu posso simplificar. Isso aqui dá para dividir por 2. Foi assim que me ensinaram, tá? Então eu tenho a tangente, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Beleza, coeficiente angular eu matei. Y é igual a 2/3 de x. Matei aí. Essa aí eu já resolvi, já matei, já fiz a questão. Beleza, falta 1, que no caso é o meu coeficiente linear. Olha na tela aí para vocês, que está desenhado um pouquinho melhor. Quando você prolonga essa reta, quando você vai, curiosamente ela passa pelo zero. Ou seja, meu coeficiente linear é zero. Essa é a equação e acabou. Beleza? Faltam 10 Tranquilo até aí, né? Até aí eu não tenho nenhuma dúvida. Alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida no chat? Alguma coisa?
Então, no chat eles estão dizendo que a atividade é uma atividade difícil, né? E que gostaram da explicação, Jonas. Beleza. Né? Eu vou tentar aqui refazer uma com vocês, né? Então vamos na ideia, todo mundo aí, lápis, caneta na mão e acompanha comigo. Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, o ponto A, escolhi um ponto aleatório, menos 3 e 2. Então eu escolhi um ponto A, fechei o ponto A. Venho para um ponto B, 0 e 1. Eu vou refazer os 3 passos. Achar o ponto na reta, traçar a reta, achar o coeficiente, achar a equação reduzida da reta. Então, primeira coisa... Vai mais devagar, tá? Primeira coisa aqui, fiz o plano cartesiano. Na horizontal, x, na vertical, o y. Beleza. Vou achar primeiro o meu ponto menos 3 e 2. Menos 3 de x aqui, ó. Menos 3 de x é do lado negativo. Lado esquerdo. Então, o 0 está no centro. Lado esquerdo aqui, ó. Menos 3. Achei o ponto. Achei o x. Vou para o y, que no caso aqui, ó, é 2. Então, achei meu ponto A. Vocês podem fazer assim também no caderno, tá? Não precisa usar régua nem nada, que é o jeito até mais simples de resolver. Aqui é um esboço. A gente não precisa fazer nada tão elaborado. E o outro ponto é o 0 e 1. Putz, 0 é esse aqui. Só que o ponto não é aqui em cima. O ponto é no traço do 1 aqui, ó. 0 e 1, bem em cima da reta. Então, 0 e 1, eu defini essa reta. Beleza. 2 pontos, traça uma reta. Não ficou muito reta, mas é reta, beleza? Desses 2 pontos, aqui eu já matei, e eu vou fazer agora a equação da reta. De novo, equação da reta, ax mais b. Beleza? Senhores, A é a tangente. Então eu tenho tangente de um determinado ângulo aí, né? E eu vou calcular pela subtração. Reparem no seguinte. Lá eu fiz o ponto A e B na anterior. Aqui eu vou fazer do ponto A para o ponto B. Só que eu vou fazer uma subtração. Então eu tenho. Só que eu vou fazer o contrário. Então eu tenho aqui de y. Primeiro, 2 menos 1. Então aqui 2 menos 1. E aqui eu vou fazer, ó, menos 3 menos 0. Beleza? Fechou. 2 menos 1 dá 1. Eu devo 3 e eu não devo nada, eu continuo devendo. Então, fico com menos aqui. Ou seja, o meu A, meu coeficiente angular, é menos 1/3. Matei o A. Fechou. Beleza. Matei o A, vou montar a equação. Y é igual a menos 1/3 de x. E o B? De novo, quem corta a reta y é B, é coeficiente linear. Cortou a reta y é o B, matou. Vamos lá. Quem corta no ponto 1. Cortou no ponto 1, achei a equação. Tranquilo assim, né? Beleza? Alguém, alguma pergunta aí, Sandra? Alguma coisa? Então, o pessoal gostou da explicação, tá? É claro que a gente tem um tempo aqui, pessoal, para a gente poder fazer a apresentação, né, do conteúdo. Não dá para a gente, muitas vezes, fazer tão devagar a explicação, né, de forma que todos possam acompanhar detalhadamente, ok? Por quê? Porque o nosso tempo aqui, ele também é limitado em termos de tempo, tá? Então, o que é importante deixar aqui com vocês? A equação da reta, a equação reduzida da reta, ela tem dois elementos que são fundamentais aí na equação para definir ela. O coeficiente angular e o coeficiente linear, tá certo? O coeficiente angular, ele é definido pela distância, tá certo? Entre 2 pontos. Só que a gente vai ter que olhar
Se a gente colocar 2 pontos no plano cartesiano, traçar essa reta, a gente vai ter que olhar para as coordenadas, né? Então, como é que a gente define a tangente desse ângulo, dessa inclinação que a reta está no plano cartesiano? A gente vai ter que usar o quê? O y2 menos o y1. Quem é esse y2 e quem é esse y1? São os valores das coordenadas, o valor do eixo y. Aí na tela de vocês, só para voltar só um minutinho, Sandra, aí tem uma definição, literalmente como a gente colocou, do coeficiente linear e do coeficiente angular. Só tomem cuidado, pelo amor, prestem atenção no seguinte, se o A for maior que 0, reta crescente. A Sandra falou isso. Se o A for menor que 0, reta decrescente. No primeiro exercício que nós fizemos, no primeiro que vocês fizeram, nós tínhamos uma reta crescente. O valor de A ali era crescente. Nesse último caso que eu fiz aqui com vocês, era uma reta decrescente. O A determina se ela cresce ou não. Se você, digamos assim, tem dinheiro no banco ou não. Se você tem dinheiro no banco, está subindo, beleza. Não tem, está negativo. Então ela desce, né? Então, essa é uma definição muito importante e também não pode fugir, não é isso? Isso, até porque o coeficiente angular, ele também é um coeficiente de proporcionalidade, né? Que é um outro aspecto também da equação da reta. A gente não vai tocar nisso agora, porque é muita informação, são várias questões aí que envolvem. O que a gente buscou trazer aqui para vocês hoje é trazer alguns aspectos para serem aprofundados aí com os professores de vocês, né? O caderno do aluno tem outras atividades, o Jonas aqui apresentou 2, e a gente entende que a partir disso vocês possam ir perguntando para os seus professores, dialogando com eles, esses elementos que apareceram nessa aula, tudo bem, pessoal? Então, o que a gente fez hoje aqui, né? A gente falou da representação da reta no plano cartesiano, a gente deduziu a equação da reta por meio da tangente do coeficiente angular e linear, né? A gente fez algumas atividades aí do caderno do aluno e a gente entende que vocês podem continuar os seus estudos com o auxílio dos seus professores. Então, para finalizar, eu quero agradecer aqui o professor Jonas, né, pela participação nessa aula, agradecer o Centro de Mídias, a equipe curricular de matemática, que também nos apoia, né, bastante na elaboração desse material, agradecer a Coped e desejar para vocês bons estudos. E existem outras aulas, vários sites também que trabalham, né, com esses elementos aí da matemática que podem contribuir na formação de vocês. Eu vou deixar aqui o meu muito obrigada pela participação. Eu gostaria de agradecer também, muito obrigado, Sandra. Já deixem reservado o caderno do aluno para a próxima aula, é uma lição aí de casa, já dei uma olhada, que nós vamos utilizá-lo na próxima aula. E muito obrigado, sempre com o caderno do aluno e com o seu professor você consegue ir longe aí, né? Muito obrigado, senhores, valeu, viu?